Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana. Eu sou a Tata Gentil, astróloga, taróloga, criadora aqui do canal. Muito bem-vindos para quem está chegando aqui agora. Se tiver alguém chegando aqui agora, fica super à vontade para se inscrever se gostar desse vídeo. E é a nossa última semana do ano de 2022. Vamos ver qual é o arcano que está regendo essa semana e os conselhos para cada signo. Vamos lá. A semana do louco, pessoal. Preparem-se. Realmente a gente está indo por um caminho de muitas mudanças, certo? Vamos ver dentro do louco o que está mais fluente, o que está mais desafiador. Então, vamos ver o que está mais desafiador aqui com essa energia. Deixa ela aqui. Olha só, vamos lá. Semana que a gente entra em 2023, ó, 9 de paus como maior desafio. E a fluência 9 de copas. Então, o que está mais fluente aqui é as emoções. Agora, a força de vontade pode estar um pouco complicado. E uma coisa sem a outra, engraçado que é a mesma carta 9, mesmo número 9, e o louco é a síntese, né? É o 10, é o 0, é o 20. Quando a gente chega no 22, né? Depois do 21 mundo, a gente zera a jornada. Então a gente começa tudo de novo. O mundo seria o fim de um ciclo e o louco o começo desse novo ciclo, né? Quando a gente se desfaz de um monte de coisa e entra numa nova peregrinação, numa nova busca. Então, essa semana é uma semana que a gente naturalmente vai sentir as mudanças chegando até nós, né? A gente vai sentir uma necessidade de recriar, de buscar a nossa criança interior, de ter uma conexão maior com novidades, com sair aí da zona de conforto, né? E ter que abandonar, renunciar também a algumas coisas. Então, o louco, ele traz essa necessidade da gente escolher coisas diferentes, né? Uma escolha mais intuitiva, até porque ele não vê para onde ele está indo. Então, o lado negativo dessa carta é a gente não ter domínio, né, dos instintos e fazer coisas por impulso, a gente ter uma atitude irresponsável, tá? A gente tem incertezas, mas realmente é uma semana de incertezas. Bom, depois quem vê o vídeo do Astros da semana, né, o horóscopo onde eu vou falar da semana, é uma semana onde Mercúrio vai começar a retrogradar e a gente tem a Lua crescente. Então a gente entra em 2023 uma Lua crescente, Mercúrio e Marte retrógrados. Então existe uma inconsciência, existe uma certa desorganização e uma necessidade da gente ter uma abertura para o novo, né? E não uma irresponsabilidade, mas uma despreocupação, uma certa leveza, né? Então a gente indo para um caminho de leveza e não de remorso, de dúvidas, de nervosismo, de inconsistência, né? A gente tem que abraçar impermanências da vida, a inconstâncias, isso tudo é necessário essa semana. Mas a gente não pode ficar na abstenção das coisas, não sabe o que faz, então não faz nada, né? Mas tem uma certa universo, né? As energias do louco é assim, não resista, né? Se abra para o novo. Então não adianta a gente ficar tentando resistir ou tentando ter controle sobre tudo, porque a gente não vai conseguir ter controle sobre nada. E aí quando a gente vem falar da carta de desafio, que é a carta 9 de paus, a gente se depara com uma necessidade
a gente se depara com alguns obstáculos, né? E quando a gente tem o 9 de copas como fluência, a gente precisa de ter o quê? Criatividade. O louco traz essa energia da criatividade e da doação para que a gente consiga superar esses obstáculos. Então, a gente pode ter aqui como maior desafio uma inflexibilidade muito grande e o louco está pedindo para a gente deixar de resistir, né? Está pedindo essa flexibilidade, essa leveza, né? Esse bom humor, essa criança que começa tudo de novo, que não tem medo de recomeçar, porque errou, né? Então, aqui a gente fica cristalizado se a gente não se reinventar, se a gente não se abrir para um caminho criativo, né? Se a gente não tiver essa flexibilidade, essa inteligência e essa coragem para abrir o coração para as novas experiências da vida, né? Então a gente fica preso, né? Pode ser que seja uma semana de algumas calamidades, pessoal, porque o louco ele traz também essas impermanências, essas questões mais difíceis, né? Então a gente pode ter algumas adversidades aí, isso no individual e no coletivo, tá? A gente tem que ter coragem para se abrir para enfrentar novos desafios, para que a gente consiga ter clareza de julgamento. A gente entra sempre no coração aqui, para a gente ter concórdia, para a gente ter agido de forma correta, através do quê? Dessa intuição que o louco traz para nós, né? Então, para que a gente se abra para uma vitória, para uma prosperidade, né? Para uma fé, para uma franqueza. Então, a gente, para concretizar um projeto, para concretizar uma relação, que aqui os amores e as relações, elas estão potencializadas. Então, a gente provavelmente vai ter uma semana conectada aí com mais pessoas, fazendo conexões, né? Mas é uma semana de muita liberdade. Então, se a gente tentar ser duro, controlador, rígido, tudo isso não vai dar muito certo. E aí pode ter alguma desordem, confusão, brigas, né? Fracassos. E aí a gente não progride, tá bom, pessoal? Bom, falamos sobre tudo, agora vamos para o nosso conselho, para os signos, o que dentro dessas energias aí o baralho cigano traz para todos os signos essa semana. Ó. Arianos. A cobra, arianos. A cobra fala para você tomar cuidado com pessoas que não são realmente leais, com atitudes responsáveis aqui, que o louco também já está trazendo, mas principalmente com uma busca para ter mais saúde, mais conexão com o teu físico. Então, você pode ter uma semana pode ter algum mal-estar, alguma questão física, porém, cuidado com onde você vai se colocar, né? Não corra riscos desnecessários. Ative a intuição para você conseguir ser perspicaz aí, né? Inteligente, não ficar dando trela para assuntos que não são positivos. Taurinos, a chave fala que você tem uma semana que você tem que ter muita conexão com as pessoas à sua volta, né? Então, você não vai conseguir fazer nada sozinho, não adianta. Então, a sua liberdade, a sua conexão aqui que o louco fala, a sua não resistência, é abrir espaço para pedir ajuda se for preciso, abrir espaço para deixar as ideias dos outros florescerem, né? Não adianta você querer, mas tem conexão, tem aí algum acerto, alguma coisa aí que vem de pessoas. Geminianos. Nossa, Geminiano foi o livro semana passada, livro essa semana. Trabalho, né? Sempre trabalho, organização. Tem sempre que lidar com o inesperado, né? Então, se puder pegar um gancho aí da semana passada para essa, tem ainda muito trabalho, organização, mas tem sempre que lidar com o inesperado, principalmente quando a gente está falando de uma semana que é o louco, aí muda muito, né? Mas consiga ter essa abertura para organizar aquilo que chega, para trabalhar naquilo que vem para você, né? Aceita e aprende com as experiências. Cancerianos. Ó, movimento, viagem, mudança, né?
projetos aí avançando. Então, para os cancerianos é uma semana que tem que pensar longe, pensar a longo prazo, também fazer um certo planejamento, uma certa organização, mas tem um movimento aí novo essa semana, provavelmente alguma viagem, algum convite, alguma coisa chegando, alguma novidade. Então, tenha essa visão de se ver, de se permitir, né? Como um conselho fala muito sobre isso. Leoninos, conexões também, mas aqui muito de você não ficar esperando do outro, enquanto que é diferente dos taurinos. Os taurinos não estão muito afim, mas tem que se abrir para o outro chegar, para o outro ajudar. Aqui você tem que trabalhar o seu amor próprio, leoninos. É você ter muita autoconfiança, você gerando um magnetismo para atrair as pessoas, né? Para motivar as pessoas. Então você está sendo potencializador essa semana de falar para as pessoas de união, né? Então os leoninos muito unindo aí as pessoas, gerando aí um movimento, né? Então também tem a ver com as relações pessoais, coletivas, mas vocês sendo meio que agregadores. Virginianos, os ratos, Virginiano, tem que tomar muito cuidado com aquilo que vocês estão fazendo, que não é legal continuar fazendo, né? Tem que ter uma mudança de hábito, de postura. É uma semana que pode tirar muito a tua energia, mas porque provavelmente vocês estão ainda colocando foco na coisa errada. Também é uma semana importante para cuidar da saúde, tá certo? Né? E perceber todos os excessos, saia de todos os excessos. É uma semana de abrir mão, de começar a fechar também algumas coisas, organizar, mas pode ser uma semana bem cansativa se vocês não tiverem bastante consciência do que realmente é importante fazer e do que é importante deixar para lá, né? Librianos. Não, emoções a mil, né, para os librianos. Aqui tomar muito cuidado também com os excessos de todos os tipos, mas é uma semana que pode ter muita união, empatia, conexão, generosidade, você trabalhar sua generosidade, seu altruísmo, deixar fluir também, né, libriano? Não adianta querer controlar, deixa fluir, mas escute as suas próprias emoções. Escorpianos. Aqui tem que ter uma conexão, uma benevolência também, essa carta fala muito dessa sabedoria que vem sim do coração, mas de uma ação. Então é um coração em ação. Então é uma semana de você se doar bastante. Então tem que colocar foco no que você precisa fazer mais, não apenas para você, mas para as pessoas também à sua volta. Sagitarianos. Muita amizade, então essa semana provavelmente tem conexão com pessoas diferentes, novos amigos, ou literalmente você estando mais leal e verdadeiro, ajudando também as pessoas. Também tem um lado meio altruísta aqui, mas tem muita conexão com as pessoas com quem você já afiniza. Então uma semana de muita ajuda, você pode ser ajudado por alguém ou você ajudar alguém, né? Capricornianos. Sustente as suas ideias, as suas vontades, você precisa de constância, você precisa, nessa semana, você não inventar muita coisa não, ter coragem também para enfrentar algumas adversidades e desafios, mas se você for constante, se você for calmo, se você for justo, a semana vai ser mais fácil. Aquarianos, cuidado com o nervosismo, o estresse, a falta de autocontrole, mas se você tiver isso, vai ser uma semana maravilhosa, porque você consegue não só se proteger, como proteger as pessoas à sua volta, consegue ter bastante autodomínio, não chega a nenhum mal. Agora, se você está descontrolado, irritado, nervoso, ansioso, pronto, aí você vai ter uma semana de briga, discussão. Agora não, tenha firmeza, porque aí você está irradiando só positividade. Então é uma semana de 880 aqui para os aquarianos. Piscianos, literalmente os peixes para vocês, então uma semana de muita boa sorte, tá? Mas para isso também tem que ter generosidade e uma generosidade extrema, até exigindo bastante de vocês cederem, vocês serem mais
benevolentes, né? Assim, pacientes, amorosos, mas abrir mão um pouquinho do ego, né? Deixa de fazer um pouco em prol dos outros. Mas aí vocês recebem muito em contrapartida. Agora, se vocês ficarem só pensando em vocês, pode ser totalmente o oposto, né? Não vai ser tão boa sorte assim. Bom, pessoal, é isso. Uma ótima semana para vocês. Que vocês tenham muita criatividade, força para deixar fluir. Assim seja, assim é, assim será. Beijo. Até o próximo vídeo.